Olá! Estamos aqui hoje para falar sobre os capítulos 2, 3, 4 e 5 do livro Silêncio de Adão, do Larry Crabb. No capítulo 2, o autor nos fala sobre a história de um homem que enfrenta o seu maior problema, sua condenação para a morte. Ele chama seus amigos e seguidores e pede a eles apenas que fiquem por perto, pois o destino dele já está traçado. Todos achavam que ele tinha uma solução, porém a única coisa que ele fez foi se preocupar mais com seus amigos e inimigos do que com ele próprio. Essa é a história de Jesus com seus discípulos antes da sua morte. Bem resumidamente, né? Na ideia tradicional, o que é um homem de verdade? O homem de verdade, eles são durões a ponto de liderar, tomar decisões e estar sempre em movimento. Mas essa ideia tem mudado nos últimos anos. Hoje somos chamados, como homens, a exibir o nosso lado mais dócil, nos sentirmos confortáveis com nossa vulnerabilidade e com demonstrações emocionais. No entanto, os homens têm muita dificuldade de aceitar esse pensamento. Alguma coisa se perdeu, algo está errado com os homens. Algo bom que Deus colocou dentro de cada homem, algo que adquire vida por meio da regeneração, mas permanece trancado em muitos homens. É por esse motivo que muitos homens ainda não são autênticos. O homem autêntico, como diz o autor, sente que é forte e não fraco. Age com o propósito de honrar a Deus e de seguir as direções reveladas por Ele. Ele é ativo, empenhado em ter relacionamentos de qualidade com os outros. Ele vive com menos raiva e não se sente mais ameaçado com facilidade. Por mais que ele esteja sofrendo, isso não o impede de solidarizar-se com o sofrimento de outros, mesmo que esses problemas sejam menores que o dele. O homem de verdade é cordial sem ser fraco. Ele encontra uma resposta para o medo na liberdade. Há sempre algo para ser, mesmo quando não há nada para fazer. Ele não se sujeita a nenhum vício, trata seu corpo com seriedade, luta com firmeza contra o seu desejo implacável de prazer. Já os homens não autênticos são controladores, destrutivos e egoístas. Características típicas do modo como eles se relacionam com as outras pessoas. Algumas outras características desse homem não autêntico é que eles são fracos, zangados e apavorados. Isso representa as batalhas dentro dele, na sua alma, sobre o modo como ele se relaciona com outras pessoas. Ele se empolga somente com os desafios onde ele se sente seguro com suas habilidades. Se sentem provocados com facilidade, se iram facilmente. Essa provocação pode levá-los a uma ira, uma fúria muito grande. Quando a energia masculina não é liberada, quando ela é suprimida ou distorcida, os homens se sentem fracos e por isso compensam dedicando-se a controlar alguma coisa e tornam-se agressivos. Sentem raiva e se convencem de que a vingança lhes pertence. Tornam-se abusivos. Vivem com um pavor para o qual não há solução nem fuga. Apenas alívio, atenuam o pavor com prazer físico e tornam-se viciados. No capítulo 3, a teologia da receita, o autor coloca que a teologia da receita é uma forma de pensar simplista que mantém o foco nos pormenores da vida. O centro da teologia da receita concentra nos seres humanos, em suas necessidades e bem-estar.
Em contrapartida, temos a teologia transcendente, cujo centro encontra-se no caráter de Deus e em seus propósitos. A maioria de nós, homens, queremos acreditar que alguém sabe exatamente o que devemos fazer para resolver nossos problemas. Tornamo-nos uma cultura de especialistas e seguidores, todos determinados a entender os pormenores da vida. Assim aparecem alguns exemplos do pensamento da receita. Você quer saber como recuperar os danos que sofreu na infância? Aqui estão os ingredientes que Deus lhe apresenta. Misture-os de acordo com esse plano e você terá uma deliciosa refeição de valorização pessoal. Talvez você necessite tomar uma decisão no emprego ou lidar melhor com o estresse do trabalho que realiza agora. Esses são alguns princípios bíblicos que podem orientá-lo. Aplique à luz da sua vida e logo sentirá confiança para seguir em frente. Esses são alguns princípios bíblicos para orientá-lo. Aplique à luz a sua vida e logo sentirá confiança para seguir em frente e alegrar-se por saber que está no centro da vontade de Deus. Ah, você está zangado? Não consegue ter intimidade com seu cônjuge? Ou resolver tensões com amigos? Essa determinação de Deus para livrar-se da raiva e resolver tensões aumentando a intimidade. E lembre-se, o remédio dele sempre funciona. Essa maneira simplista de encarar a vida afeta como o homem se vê, quer ele seja piedoso ou não. O homem sente-se menos homem quando é forçado pelas circunstâncias a erguer os braços e admitir: não sei o que fazer. E não faz nada. Em uma cultura que espera que os homens saibam o que fazer, é difícil enfrentar um problema que não tenha nenhuma receita para solucioná-lo. Pelo fato de vivermos dentro dos limites das nossas competências, normalmente nós homens, não se dão conta de que lutam com seu senso de masculinidade. Enfrentam apenas os problemas com os quais têm certeza que sabem lidar. Esses homens, que para sentir-se bem, dependem de enfrentar tarefas com as quais sabem lidar, nem sempre são eficientes nos relacionamentos íntimos. Sejam quais forem as reclamações que ouvem, eles a consertam e deixam de lado. Homens competentes não são bons ouvintes e nem são transparentes. Segundo o pensamento do autor, o homem chega no auge da sua masculinidade quando admite: não sei o que fazer nessa situação, mas sei que é importante me envolver e fazer alguma coisa. Vou imaginar o que Deus deseja que aconteça na vida dessa pessoa ou nessa circunstância, e vou seguir nessa direção com a sabedoria e o poder que Deus me der. Ainda na opinião do autor, o problema da teologia da receita não é com os princípios bíblicos que ela afirma, nem com a sua exigência de segui-los. O final do problema é a tendência de transformar os princípios bíblicos em uma fórmula para o sucesso. A teologia da receita estuda os pormenores da vida a fim de nos ajudar a contar melhor a nossa história. Deus nos convida a contar nossa história junto com Ele. Capítulo 4. Entrando nas trevas. No capítulo 4, o autor nos conta a história de um homem que teve um mal-entendido com sua esposa e não soube lidar com a situação. Em meio a um choro convulsivo, ele se sentiu na mais completa escuridão. Sentiu-se em uma armadilha paralisante. Então, no meio daquela escuridão e prisão em que ele se sentia, ele percebeu que só tinha 2 caminhos a seguir: esperar que a tristeza passasse
e prosseguir da melhor maneira possível ou entregar-se a Deus. Aqui o autor nos mostra 3 observações que ele extrai do relato da criação em Gênesis, que nos ajuda a entender o que Deus já fez e o que ele deseja para os homens. Primeiro, o primeiro fato revelado sobre Deus na Bíblia é que ele é o criador de tudo e que criou tudo falando dentro das trevas sobre as águas. A segunda observação, o autor diz que o primeiro fato revelado sobre o homem é que ele é apresentado como um macho. A Bíblia diz que Deus criou as pessoas, os seres humanos, à sua imagem e semelhança. Terceira observação que o autor nos mostra é que o primeiro pedido de Deus a Adão foi dar nome aos animais. Adão foi incumbido de dar ordem à existência onde não havia nenhuma ordem. Da mesma forma que Deus fizera na criação, quando Adão falou, houve ordem. Quando Adão permaneceu calado, o caos retornou. Os movimentos naturais, os que dependem da visão, eles não são possíveis no meio das trevas. Mas os movimentos sobrenaturais, tanto de Deus quanto do homem que anda pela fé e não pela visão, são possíveis até na mais densa treva. Para o homem ser completamente homem, ele precisa aprender o que significa mover-se nas trevas. E isso exige que ele admita, não sei o que fazer, com um desespero tão verdadeiro que nenhuma receita vai ajudar. Já a teologia transcendente diz que há uma treva de confusão que só pode ser penetrada quando conhecemos a Cristo. Agimos de acordo com Ele e confiamos plenamente nos seus conceitos e poder sobrenatural. O capítulo 5, ele fala do caos ao caos. Nesse capítulo, o autor compara 2 histórias pagãs da criação com Gênesis, da Bíblia. Ele cita a história babilônica e a grega da criação. Em ambos os mitos, existe um ponto em comum. As histórias começam com o caos na mitologia babilônica. O céu e a terra não tinham nomes e não havia terra cultivável. A história grega é mais óbvia. No princípio não havia nada, o que era chamado de caos. Em ambas as histórias, os deuses sentiam-se desconfortáveis com as deusas. A deusa pela personificação do caos. Ela é um mistério que precisa ser violentamente assassinado e desmembrado. Os deuses guerreiam contra os próprios filhos. Os deuses e deusas dos mitos pagãos assassinaram pais, irmãos, esposas e filhos. Os homens são violentos e sexualmente pervertidos nesses mitos. Já na história de Gênesis, os seres humanos são feitos à imagem de Deus. O que diz o cristianismo começa com Deus, não com os seres humanos. Fomos criados à imagem dele. Ele é o nosso ponto de referência. A história da criação em Gênesis jamais ratifica a violência e o apetite sexual comprometedor dos homens. Adão e Eva deveriam cuidar do jardim e cultivá-lo. Isto é, foram instruídos a proteger e cuidar. A força, que é o oposto da violência, está no homem para proteger os relacionamentos e não para destruí-los. A intimidade, o oposto da luxúria, está no homem para cuidar das pessoas e não para usá-las em seus desejos egoístas. E devemos notar, isso é um adendo que o autor colocou no livro, um rodapé, que ele fala assim: deve-se notar que tanto Adão quanto Eva pecaram, mas os olhos dos dois foram abertos logo depois que Adão, e não Eva, pecou, para verem o erro terrível que haviam cometido. Os olhos foram abertos
simultaneamente após o pecado do Adão. Boa noite.